Ok. Gente, então, em relação à segunda parte de justnaturalismo contemporâneo, o primeiro ponto que a gente deve observar é a diferença ou não existente entre descrição e avaliação do direito. Voltando ao exemplo, eu pego esse piloto aqui, piloto não, um marca-texto. E aí eu posso, como objeto físico, eu posso descrevê-lo. Então, ele é amarelo, ele tem uns 12 centímetros ou 15 mais ou menos, ele é esférico, cilíndrico na verdade, né? Ok, eu fiz uma descrição, eu apresentei as características dele sem fazer qualquer tipo de juízo de valor. Eu não avaliei ele, eu não fiz nenhum tipo de julgamento sobre ele. Ok. Só que aí o ponto que nós chegamos é o seguinte: eu posso fazer isso com direito também? Eu consigo descrever o direito sem fazer nenhum tipo de julgamento de valor sobre ele? Para os positivistas, sim. Para os positivistas, eu consigo narrar o direito, eu consigo descrever o direito sem fazer qualquer tipo de avaliação, sem dizer se esse direito é bom ou não. Então, para os positivistas, é possível falar em uma descrição do direito neutra, ou seja, sem fazer qualquer análise valorativa sobre ele. Eu consigo. Agora, para um justnaturalista, isso é plausível? Para o Finis, não. O Finis vai dizer, olha só, nas chamadas teorias sociais, pessoal, o que é teoria social aqui? Teoria social são aqueles conhecimentos que se voltam ao ser humano e sociedade, tá bom? Então, por exemplo, política, direito, a ética, a economia, tá bom? Que a gente chama na faculdade de ciências sociais aplicadas, as ciências sociais. Então, o direito é uma ciência social, tá bom? Na teoria social, que é esse estudo do ser humano em sociedade, não tem como eu fazer uma descrição sem uma avaliação. Na teoria social, segundo Finis, não é possível fazer uma descrição sem uma avaliação. Então, imagina só, eu vou analisar a sociedade brasileira. Aí você vai analisar e dizer assim, olha, na sociedade brasileira existe uma prática muito frequente chamada jeitinho brasileiro, por exemplo. Então, aqui as pessoas elas criam modos de burlar as regras. Isso é uma prática social. Essa prática social é uma norma jurídica? Você tem que analisar, não tem? Aí você vai se propor a responder isso. Isso é uma norma jurídica ou não? Aí a gente responde automaticamente não. Por que a gente respondeu automaticamente não? Aí vai dizer, fins, porque você fez uma análise sobre essa prática e você fez uma avaliação sobre ela. Você avaliou se ela atende à finalidade do direito ou não. E você disse, não, essa norma aí não atende à finalidade do direito, não. Essa prática social não atende a essa característica do direito. Já outras práticas sociais, aí sim, outras práticas formam uma certa norma jurídica. Então, por exemplo, deixa eu pegar. Pode ser a gente chama de um contrato informal, né? Quando você entra num ônibus, você vai lá, paga a passagem, entra e senta. E aí espera até chegar ao seu ponto para você descer. Isso é uma norma, uma relação jurídica? Essa é uma prática social que configura uma relação jurídica. De novo, por quê? Porque eu fui lá e fiz uma avaliação sobre essa prática e disse essa prática atende
a um propósito jurídico. Então, para o fins, a ideia é a seguinte, na teoria social, gente, eu estou lidando com pessoas, estou lidando com fatos sociais, estou lidando com situações que não são situações objetivas. Uma prática social não é esse marca-texto. Uma prática social é algo muito complexo. Então, a prática social, toda vez que eu vou analisar e dizer ela é jurídica ou ela não é jurídica, não basta narrá-la. Porque senão eu vou narrar tudo. E eu não vou conseguir diferenciar o que é direito e o que não é direito. Então, a ideia de fins é a seguinte. A identificação de uma prática social como integrando ou não o direito depende de uma avaliação do teórico. Ou seja, quando eu, teórico, eu vou analisar aquilo e dizer, ó, isso é direito, isso não é direito, eu precisei olhar e dizer, isso atende a uma finalidade do direito, então isso é direito. Ou não, isso não atende a finalidade do direito, isso não é direito. Isso não é descrição, isso é uma avaliação. Professor, por que isso é relevante? Volta, a gente falou lá atrás, lembra a história do direito justo ou injusto? A gente falou lá na primeira aula. Inclusive, essa aula está gravada para quem quiser lembrar do início da unidade 4 que a gente está, né? Está lá a primeira aula. A pergunta principal é sobre leis justas e leis injustas. Lembrem, o positivista diz, a questão de lei justa ou injusta é uma questão que não importa para o direito, isso é uma questão lá da moral. Para o direito não importa se a lei é justa ou injusta. O que é que Fini está dizendo aqui? Importa. Importa porque avaliar o direito é tarefa do direito. É o direito que está avaliando o que integra ele ou não. Vamos fazer desenhos, porque ainda não fiz desenho no quadro para vocês. Gente, olha só. Esse aqui é o mundo dos fatos sociais, tá bom? As práticas sociais. E aqui existem inúmeras práticas sociais dos mais diferentes tipos. Qual é a finalidade do teórico? A finalidade do teórico é de todas essas práticas sociais ele identificar quais delas formam o que a gente chama de direito. E aí o teórico vai dizer, olha, de todas essas práticas, as práticas que formam direito são essas aqui. Então, de todas elas, são só essas que formam o direito. Essa redução, essa definição do direito entre essas várias práticas sociais, aquilo que a gente pode chamar efetivamente de direito, não é uma descrição, é uma avaliação. Então, por exemplo, de novo, quando eu digo assim, olha, agora eu vou dar o exemplo da mentira, né? Então, quando eu analiso a mentira como um fenômeno muito comum em uma sociedade, eu dizer se essa mentira importa ou não para o direito, ou seja, tá aqui a mentira, ela ocorre dentro das práticas sociais. Definir quando essa mentira passa a integrar ou importar para o direito ou não, fazer esse afunilamento, essa redução, isso aqui é essencialmente uma atividade de descrição, não de avaliação. Volta para cá. Logo, não, já coloquei aqui. Logo, a identificação de uma prática social como integrando ou não direito depende de uma avaliação do
teórico. Por isso, para o justnaturalismo, não existe uma descrição neutra do direito. Não faz sentido isso. O direito não pode ser descrito de forma neutra. O intérprete, ele sempre vai considerar certos valores, ele sempre vai tomar em consideração certos critérios valorativos ou morais para analisar o direito. Aí vem a pergunta, professor, mas quando a gente fala de uma norma como uma lei nazista, que norma moral, que aspecto moral eu estava analisando para dizer que aquilo ali era uma lei, uma norma jurídica? Gente, toda norma jurídica, ela... Lembrando que uma das características da norma jurídica que a gente já conversou, né, é a autoridade. Ela tem força coercitiva, força autoritativa. É que essa norma jurídica, ela garante ordem na sociedade. Ou, de alguma forma, ela garante paz social. Claro, ela pode ser uma lei extremamente injusta, uma lei absurda e tal, mas ela garante sempre, pelo menos, algum tipo de ordem na sociedade. E aqui a ideia é a seguinte, é uma sociedade ordenada é melhor que uma sociedade desordenada. Então, se a gente fosse fazer uma piramidezinha, seria assim, o ideal é você ter um direito justo. Abaixo do direito justo, você tem um direito injusto. Só que o direito injusto é ainda melhor que um sistema de anarquia. Por quê? Porque na anarquia a desordem reina. E a desordem sempre é pior do que uma ordem injusta. Essa é a ideia. Então, até uma lei injusta, embora a lei injusta não seja um caso central, não seja o melhor exemplo, ainda assim, essa lei injusta, ela serve para alguma coisa. Para quê? Para garantir um mínimo de ordem na sociedade. Então, quero que você fale. Claro até aqui, gente? Sim ou não? Tudo certo. Ok. Gente, sobre o... Deixa eu até abrir aqui o artigo para eu acompanhar com vocês. Bem, então, um outro ponto que a gente... Ah, é verdade, Maria. Eu vi a tua mensagem ontem. Eu vou colocar o restante, tá bom? Eu vou ver todos os que faltam e vou colocar essa na aula de hoje, na semana de hoje. A metodologia dele está associada a uma ideia de teleologia. A teleologia é a consideração sobre a finalidade ou propósito de algo. No caso, o que tem a relação com a teleologia no direito? É a consideração sobre o propósito, sobre a finalidade do direito. No caso do direito, é a consideração sobre o propósito do direito. Gente, o direito, ele tem um propósito teórico ou prático? Essa é fácil, é só chutar. O direito tem um propósito, tem uma finalidade, que é
alcançar uma questão teórica ou prática? Prática, né? Prática, ou seja, ele quer Prática. resolver situações que envolvem a nossa ação. Problemas, no caso. Isso. Então, o teórico pode pensar o direito de uma forma puramente teórica? Não. O teórico, alguém que vai refletir sobre o direito, quando digo assim teórico, gente, é a gente aqui na sala de aula. A gente está fazendo uma atividade teórica, a gente está pensando sobre o direito. Mas nós podemos pensar o direito apenas de uma forma teórica? Não. É por isso que eu sempre dou exemplos práticos. Por quê? Porque o direito ele tem uma finalidade prática. Então, toda a nossa consideração sempre tem que ser uma consideração prática. No caso do direito, o propósito é prático. Por isso, a consideração ou análise do direito precisa partir dessa finalidade do direito. Professor, qual é a relevância disso? É que eu, teórico, sempre preciso me colocar na condição. Então, de participante, que é o chamado ponto de vista interno. Como assim? Imagina que eu quero descrever o direito no Paquistão. Bora lá. Eu vou fazer uma análise, vocês digam, olha, gente, a gente vai fazer uma análise lá no direito do Paquistão. Para você conseguir compreender o direito no Paquistão, você vai se colocar como alguém de fora, que olha de fora esse direito, ou para entender, você vai ter que se imaginar na condição de um paquistanês que participa e que vai cumprir as normas. Por fins, você só vai conseguir entender o direito do Paquistão se você colocar dentro. Você tem que se inserir naquela sociedade, se imaginar ali dentro, e ali você consegue compreender o direito. Por quê? Aí volta. Porque se o direito ele é prático e tem essa preocupação prática, ele só vai conseguir fazer isso, o teórico, nós. Se nós nos colocarmos dentro. Exatamente, é isso mesmo. Quando eu me coloco dentro, eu consigo me colocar dentro sem pensar nos valores daquela sociedade? Não. Então, quando eu me coloco dentro, eu me coloco em uma posição avalorativa, ou sem valores, ou com valores. Com valores. Por isso, volta para cá. Por isso, compreender o direito é uma tarefa que envolve avaliação. Porque eu vou me colocar dentro, eu vou olhar de dentro. Quando eu olho de dentro, eu estou vendo se aquilo ali atende aos valores ou não atende aos valores da minha sociedade. Claro até aqui, gente? Ou não? Tudo certo. Tudo certo? Perfeito. Perfeito. Esse que eu vou tocar aqui. Olha só, gente, um último ponto aqui dessa aula sobre giganturalismo contemporâneo. Isso, vai ser o mesmo modelo da anterior, tá bom, Pedro? Então, resumir aí esse artigo em umas 2 ou 3 páginas. Professor, gente, é só um resumo. Resumo não tem o sentido
prático da palavra, tá? Ler e reduzir a ideias menores, conceitos menores. Só uma última observação. Tem dois tipos que chamam de razões, que são de análises baseadas na racionalidade. Existe a razão teórica ou especulativa, tem a razão prática. A razão teórica ou especulativa, ela se volta a conceitos. Já a razão prática se volta à ação humana. A razão, vamos dizer assim nesses termos, tá? A razão que nós usamos, ou seja, o direito, a análise do direito é um exercício de razão teórica ou de razão prática? Hein? O Razão direito, teórica? ele é uma reflexão sobre conceitos ou é uma reflexão sobre a ação humana? Ação humana, né? Sobre a ação humana. A Ação humana. razão que envolve direito é uma razão prática, que é uma reflexão sobre como o ser humano age. Então, o que é que vai motivar a ação dele, a ele agir, e por aí vai. Ok, gente? Sim? Beleza. Olha só, a gente vai fazer aquela pausinha de sempre. Eu quero que vocês joguem no Google mesmo o nome de um autor chamado Hans Kelsen. E vocês dêem uma lida em quem foi Hans Kelsen, tá bom? Beleza. E 9 e 5 eu vou mandar o link da segunda parte da aula para o Rafael. Perfeito. Tá bom? Anotaram o nome? Hans Kelsen. Hans Kelsen. Isso. Hans Tá? Então, 9 e 5 sem falta, a gente está aqui de novo. Tá bom, pessoal? Até daqui a Beleza. pouquinho. Valeu. Tchau, gente. Tchau.